Eu vou falar sobre viagem astral. Antes eu vou dar um toque aqui para quem tem câmera DSLR. Eu fui colocar um adaptador para filmar com a lente invertida, fazer uma macro, e ele travou. Não sai de jeito nenhum. Então vou ter que mandar para um técnico, e aí estou gravando com o celular. Não sei se a imagem está bem enquadrada, eu tentei enquadrar. Mas vamos dar continuidade, o trabalho não pode parar. E é um assunto que algumas pessoas já vêm me cobrando há muito tempo, pedindo que eu fale sobre a projeção astral, sobre a viagem astral, desdobramento, né? Que é praticamente a mesma coisa. A projeção astral, na minha definição, como eu vejo, é uma forma de você estar aqui consciente e projetar sua mente mais adiante. As pessoas, às vezes, elas conseguem ver o que está se passando em um outro local, estando mesmo sem haver o desprendimento da matéria. Eu já falei até num vídeo anterior, em uma palestra que eu fiz, sobre uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança, em que eu via meu corpo. Eu via meu corpo e tentava entrar no corpo, tentava voltar para o corpo e não conseguia. Foi uma sensação angustiante, mas era muito real. Eu estava ali fora e aquilo me confundia. Eu venho de uma família, né? Minha mãe é extremamente católica, meu pai também. E aí eu não tinha explicação para aquilo que estava acontecendo. Se falavam de céu, se falavam de inferno, falavam de purgatório, falavam de tudo isso. E eu estava ali fora do corpo, simplesmente desdobrado. Não entendia e com o passar do tempo, eu resolvi então pesquisar, estudar e aprofundar mais no assunto. E aí desenvolvi também alguma técnica para que pudesse retornar da viagem astral, do momento do desprendimento do corpo, de uma forma consciente. Então o que é que acontece? Naquela época, eu não entendia, eu passei um tempo angustiado tentando voltar para o corpo e não conseguia. Foi depois de muito tempo, depois de muito estudo, que eu descobri então a existência do duplo etéreo, que é o veículo intermediário entre o corpo físico denso e o corpo astral, ou extrafísico, como denominam os espiritualistas. O corpo extrafísico seria exatamente o que os espíritas chamam de perispírito. E esse duplo etéreo é uma matriz, ainda que física, mais sutil, já mais para o etéreo. É uma matriz que ela é preparada justamente nas colônias espirituais para que nós possamos acoplar, para que o nosso espírito, no caso, junto com os outros corpos, né, que nós temos, para que o corpo astral possa acoplar o corpo físico. Sem o duplo etéreo, isso não seria possível. Eu vou estar falando sobre o duplo etéreo também mais adiante, fazendo alguns comentários e até fatos assim que eu lembro antes de encarnar, o que aconteceu. Então, o duplo etéreo, como ele é um intermediário, é através dele que o corpo extrafísico ou o corpo astral, ele acopla a matéria densa. Sem esse intermediário seria impossível o corpo extrafísico acoplar a matéria densa. É através do duplo etéreo que acontece a comunicação mediúnica. Quando o espírito se aproxima, ele não consegue manipular a matéria densa. Ele pode atravessar a matéria, sim, isso a gente sabe. Nós, quando estamos fora do corpo, podemos atravessar a parede, atravessar a serra, como eu já fiz. Mas manipular uma matéria é preciso muita técnica, já é uma outra questão. Exige, no caso, um aperfeiçoamento muito grande. Então, por que eu não conseguia voltar para o corpo? Isso foi uma questão que me consumiu durante muito tempo. O que era que estava acontecendo? Aí depois, quando eu comecei a estudar ufologia,
Quando eu comecei a estudar mais a fundo os assuntos espirituais, eu descobri que muitas vezes nós somos tratados. Quando nós temos algum problema, as cirurgias espirituais, os implantes, inclusive extraterrestres, muitos deles são colocados no duplo etéreo. E aí eu descobri então que naquele momento o meu duplo etéreo estava em outro local. A minha parte espiritual, o meu extrafísico estava ali próximo do meu corpo, mas eu não poderia voltar ao corpo porque o duplo etéreo não estava presente. Ou estava passando por uma abdução, ou estava sendo tratado em algum posto espiritual, em algum local, fazendo alguma correção. Isso acontece muito. Nem todos os implantes eles são negativos. Existem também implantes que são positivos, feitos por seres que estão nos acompanhando, e eles fazem esses tipos de implantes para que possam ser corrigidos alguns defeitos, algumas coisas, ou até mesmo doença. Então vamos lá. Entrando agora na questão da viagem astral, mais a fundo, essa é a primeira parte, eu vou estar contando a vocês, passando algumas experiências que eu vivi. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês que a viagem astral ela pode ser perigosa sim. Eu já tive problemas com a viagem astral, e problemas graves. Eu vou estar relatando isso à medida do possível. Acontece que os exercícios para sair do corpo, eles devem ser voltados para a lembrança. Então, quando você se prepara para fazer uma viagem astral, você tem que se preparar também para você lembrar, para que você possa resgatar essas informações e aí você vai associando. Quando você sai do corpo físico, você vai exatamente para o mesmo local que você se encontra. Você sai do seu corpo, automaticamente se você estiver no quarto, você já está no seu quarto. Só que muitas vezes as construções, elas são bem semelhantes, mas algumas vezes elas são diferentes. Eu já tive uma experiência aqui há algum tempo. Hoje a minha casa tem um mezanino. Mas na época que eu tive essa experiência não tinha ainda. Mas mesmo assim eu já vi esse mezanino materializado antes de eu construir, antes de eu fazer esse mezanino. Eu estava retornando de uma viagem astral, acoplei ao meu corpo e eu via um outro andar, que era um primeiro andar no caso, que é o mezanino. Eu via justamente esse primeiro andar e eu pensava assim, poxa, é uma vontade minha construir um andar aqui em cima, a casa foi projetada para isso, mas ele ainda não existe. Mas eu sabia que um dia esse andar ia existir. Eu estou vendo que o sol está batendo na lente da câmera, mas eu não vou parar não, eu vou continuar. Então é isso aí. Quando nós saímos do corpo, quando nós nos desdobramos para uma viagem astral, aí também nós podemos nos deslocar para outros níveis de frequências vibratórias ou para outras dimensões. Algumas das minhas excursões pelo mundo astral, elas foram justamente para o astral inferior, a trabalho, outras para as colônias espirituais, a fim de receber instruções. Então, quando nós estamos já em posse do veículo extrafísico, totalmente desligado da matéria, nós temos uma consciência muito além do que possamos imaginar. E quando nós retornamos para a matéria densa, acontece que o nosso cérebro, o cérebro físico, ele armazena as informações do mundo físico. O cérebro extrafísico, informações de muito tempo, desde que esse corpo extrafísico existe. Então esses arquivos, essas informações, elas não são absorvidas pela matéria, justamente porque a matéria é densa, esses arquivos, essas informações, elas são confundidas com as informações que nós temos armazenadas no corpo físico, na matéria, no cérebro físico, no caso. Então, por isso que muitas vezes o sonho, em sentido figurado, através do exercício, nós podemos ter informação real do que vai acontecer durante o dia, informação sobre o futuro, sobre perspectivas de acontecimento no futuro. Certo? Então, essa aí é só a primeira parte. Eu vou estar daqui por diante também abordando esse assunto. Afinal de contas, o canal é Ufologia, Espiritualidade e Meio Ambiente. São os temas que eu gosto de trabalhar, são os que me tocam mais a fundo. E eu vou estar passando para vocês algumas experiências que eu tive. Então, quando vocês pensarem em fazer uma viagem astral, fazer um desdobramento espiritual, sair do corpo, tenham consciência de que vocês vão realmente para um lugar onde possam ter um amparo.
Porque as nossas informações, o nosso corpo extrafísico, ele é muito flexível. Então ele vai diretamente para as zonas de frequência que nós estamos em sintonia. Então é isso aí, nós somos atraídos para esses locais. Atraídos mesmo. Se você está vibrando a sintonia leve, você vai para os mundos mais leves. Mas se você está mais pesado, existem também uns casos, claro, que as pessoas são preparadas justamente para ir em locais densos a fim de ajudar, de fazer trabalho de resgate, de socorro. Tantas pessoas fazem parte desses grupos aí que se deslocam aos astrais inferiores para prestar socorro. Tá certo? Então vamos lá. Tudo de bom, muita paz, muita luz. Quero deixar um recado aqui. O meu curso lá em Recife, ou em Recife, não, em Olinda, que vai ser em Pernambuco, mas vai ser em Olinda, na sede do CPE, vai começar dia 19. Vou deixar o contato com vocês aí. As inscrições só poderão ser feitas até o dia 15 de outubro. Valeu? Tudo de bom.